7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos estudar sobre sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Nós já vimos este conteúdo na aula passada, lembram? Então, nós vamos revisar um pouco mais sobre este conteúdo e em seguida vocês deverão fazer uma atividade. Combinado? Então, peguem o livro de língua portuguesa na página 225. É este livro. Ok? E vamos começar. Análise linguística. Sujeito indeterminado. Leia a tirinha. Coxinha, você não pode falar desse modo. É errado dizer praça, peixe, pescar. Por que, professora Norma? Porque podem vê-lo com preconceito. A senhora tem preconceito? Claro que não, coxinha. Só que você é pobre e fala tudo errado. Parece que é índio. Item 1. No primeiro quadrinho, a professora condena a forma de falar do aluno. Discuta com seus colegas e o professor esse posicionamento. Ela está certa? Item 2. No último quadrinho, a professora afirma que não tem preconceito. Isso é verdade? Item 3. Nesse contexto, é possível determinar qual é o sujeito da forma verbal podem? O item 1, percebam que é uma questão pessoal. Então, vocês vão procurar um espaço no livro para escrever a resposta e em uma próxima oportunidade nós discutiremos. Já no item 2, a professora afirma que não tem preconceito e a questão pergunta se isso é verdade. O que percebemos é que a professora tem preconceito contra o modo de falar do aluno, sua classe social e as línguas indígenas. O terceiro item pergunta se é possível determinar qual é o sujeito da forma verbal podem. Não é possível determinar o sujeito da forma verbal podem. Então, temos um caso de sujeito indeterminado. Muitas vezes, proferimos enunciados em que o sujeito não pode ser determinado, como em porque podem vê-lo com preconceito. A indeterminação do sujeito pode acontecer por várias razões. Uma delas, a que ocorre na tirinha, não querer identificar as pessoas que olhariam a fala do menino de maneira preconceituosa, inclusive ela. Outra razão, certamente a mais comum, ocorre quando não sabemos realmente quem é o ser a quem o sujeito da oração se refere, ou seja, o ser de quem fala, se fala, é desconhecido. Por exemplo, bateram na porta ontem de madrugada. Chamaram você na secretaria da escola. Roubaram meu carro. Outra razão muito comum para o falante indeterminar o sujeito é a necessidade de não ser responsabilizado por declarações feitas por outros, conhecidos ou não. É o que acontece, por exemplo, em boatos, fofocas. Disseram que ela saiu do emprego semana passada. Eu não concordo, sabe? Mas disseram que você é chato. Estão falando por aí que você ganhou na loteria. Então, temos aí 3 razões para a indeterminação do sujeito. O primeiro caso é quando não se quer identificar quem é o sujeito. O segundo é quando não sabemos realmente quem é o sujeito. E o terceiro caso é quando tem a necessidade
de não responsabilizar o sujeito através das declarações feitas. Observe que a indeterminação do sujeito, nesses casos, é identificada formalmente de duas maneiras. Primeiro, nenhum termo da oração pode funcionar como sujeito, determinando a flexão verbal. Segundo, uma consequência, o verbo fica na terceira pessoa do plural. Assim, em todos esses casos, é sabido que o sujeito existe, mas a sua identidade não pode ser determinada. Essa distinção é importante porque muitas vezes o papel do sujeito é ocupado por expressões de sentido genérico, indefinido. Muitas pessoas, todo mundo, muita gente. Por serem identificadas na oração e determinarem a flexão do verbo, essas expressões funcionam como sujeito determinado simples, em frases como: muitas pessoas parcelam as compras no Natal. Todo mundo sabe que ele vai jogar no Flamengo. Muita gente desconfia de que o inverno será rigoroso. Alguém sabe onde deixei minha chave? Algum aluno conseguiu boa nota? Oração sem sujeito. Como vimos, os verbos se flexionam para concordar com o sujeito em número e pessoa. Por exemplo, meus amigos e minha família são fundamentais para mim. Nesse enunciado, temos um sujeito composto que apresenta os traços de terceira pessoa do plural. Eles. Nesse caso, dizemos que o verbo ser é pessoal, pois apresenta sujeito. Veja outro exemplo. Trabalhamos juntos desde 2005. Agora, analisando a desinência verbal, identificamos que, nessa oração, temos um sujeito desinencial, nós, com traços de primeira pessoa do plural. Trabalhamos juntos desde 2005. O sujeito desinencial é nós. Assim, por apresentar sujeito, o verbo trabalhar também é pessoal. Por outro lado, existem verbos que, empregados literalmente, não admitem sujeito. Por isso, são chamados de impessoais. Observe. Choveu ontem. Nesse caso, nenhum termo disponível na nossa língua poderia ocupar a função de sujeito nesse enunciado. Assim, sujeito do verbo chover não é indeterminado. Ele simplesmente não existe. Isso acontece com os verbos impessoais, que ficam sempre na terceira pessoa do singular. Ele. Veja alguns exemplos de verbos impessoais. Os verbos que denotam fenômenos atmosféricos ou cósmicos, como chover, trovejar, relampear, nevar, ventar, gear. Exemplo: nevou no Rio Grande do Sul. Oração sem sujeito. Haver e ser, em orações equivalentes às construídas com existir. Exemplos: há bons restaurantes aqui. Era uma verdadeira multidão. Haver, ter, fazer e ser, nas indicações de tempo. Exemplos: faz 20 anos que estamos juntos. Há 20 anos estamos juntos. Era 4 horas da tarde. Passar mais de exprimindo o tempo. Passava das 4 da manhã. Compreenderam um pouco mais sobre sujeito indeterminado e oração sem sujeito? Agora, vocês deverão fazer a atividade de prática linguística.
Esta atividade está nas páginas 228 até a página 234. Então, façam a atividade e até a próxima aula.